Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre os 21 dias de jejum, desse propósito que eu estou fazendo para ter uma proximidade maior com Deus, para ter mais clareza das coisas que eu tenho um propósito, para de fato ver aonde eu estou errando, onde eu estou acertando e que esse vídeo possa ser de alguma forma inspiração para você também começar a sua jornada, ou se você já está na sua jornada e você precisa de mais clareza, que esse vídeo possa ser uma inspiração para você. Então, esse vídeo vai ser a combinação de duas coisas, os 21 dias de jejum que eu estou fazendo para um alinhamento espiritual, mais a minha vida física, o lado de musculação, o lado de treino, de academia, de treino de Muay Thai. Então, eu quero unificar esses dois mundos e que vocês possam tirar algum proveito disso, tá bom? Então, eu estou no meu terceiro dia de jejum, né, pessoal? E uma coisa que eu tenho percebido que fazer um jejum espiritual, de alinhamento espiritual, é muito mais difícil do que simplesmente um jejum intermitente. Essas últimas semanas, os últimos 20 dias, eu tenho feito 14 horas de jejum por dia e o meu corpo se acostumou muito rápido. Na primeira semana, nos primeiros dias, eu já tinha entendido, meu corpo já tinha entendido como as coisas funcionariam, então para mim foi muito simples. Eu fazia minha última refeição ali pelas 17 horas e só ia me alimentar às vezes às 7 horas da manhã ou depois de um treino de academia, aquilo para mim estava muito confortável. A partir do momento que eu decidi fazer esse jejum de 21 dias baseado no livro de Daniel, né, nos 21 dias de jejum e oração, eu percebi que as coisas não seriam tão fáceis como parece um jejum intermitente. Então, hoje eu estou no meu terceiro dia e os propósitos que muitas vezes eu coloco para fazer nesses 21 dias oscilam, né? Não, oscilam mais do que eu imaginarei que oscilaria. Então, é um pouco mais complicado. Se você vai começar essa jornada de oração, você vai precisar de muito mais esforço, de muito mais comprometimento, porque aparentemente não vai ser uma coisa fácil que nem está sendo um jejum intermitente para o lado físico. O que eu posso perceber e passar para vocês aqui, né, desses 3 dias de oração e de jejum que eu tenho feito? Todo dia pela manhã eu acordo, faço minha higiene, escovo meus dentes e vou orar. Então eu leio ali os primeiros capítulos de Daniel, eu li Daniel 1 ou 2 e hoje eu li Daniel 3, né? Graças a Deus eu tive um momento ali com as minhas filhas quando eu estava orando, elas entraram no quarto e a gente fez uma espécie de mini culto. Mas quando você começa um jejum, pessoal, quando você começa um propósito de oração, você começa a ter um pouco mais de clareza na mente. Parece que tudo que é de errado que você está fazendo, tudo que você acha que é certo, as suas próprias decisões, o seu próprio conhecimento, você começa a meio que deixar de lado. E você começa a pedir mais, não como se fosse autorização, mas discernimento e direção de Deus. Então, muitas coisas que você acredita que são necessárias, não são tão necessárias assim, e você acaba tendo clareza do que Deus quer te direcionar. E esse canal é um dos direcionamentos que eu já recebi há um tempo. Na verdade, não um canal, né? Mas eu sou assembleiano, eu cresci, me converti na Assembleia, me batizei na Assembleia. E para quem é assembleiano sabe que a gente recebe muita profecia, a gente recebe muita palavra. E uma das palavras que eu recebi, que eu já fui direcionado, seria que eu tenho esse, não dom, né, gente, mas é complicado. Eu tenho uma responsabilidade com a palavra de Deus no que se diz, no momento de pregação ali, né? Alguns têm chamados para louvor, outros são chamados para pregar, outros são chamados para ensinar. E pelo que eu entendi do que Deus tem direcionado para minha vida, é um chamado para falar da palavra dele, né? Eu sei que todos nós temos a grande comissão, que todos devem pregar, todos devem anunciar o reino de Deus, mas alguns têm um chamado para de fato se esforçar na palavra, entender, interpretar, buscar conhecimento dentro da palavra. Então, esse é o motivo que eu estou criando esse canal.
Então, nesses 21 dias de jejum, pessoal, basicamente, esse é o terceiro dia, é uma coisa meio que simples. Não tenho muito o que dizer ainda, mas o que eu posso dizer é que vai ser um pouco mais complicado do que simplesmente um jejum intermitente para cuidar do corpo. Mas uma das lições que eu posso tirar fazendo musculação e fazendo esse jejum intermitente, cuidando da minha parte espiritual, é que não adianta você se esforçar demais, não adianta você fazer loucuras, não adianta você fazer tipo uma coisa totalmente extraordinária no início. Quando eu comecei na musculação faz menos um mês e meio atrás, você já quer começar com peso máximo, fazendo repetições máximas, você quer ver resultado rápido. E é óbvio que isso não vai acontecer de imediato, isso é praticamente impossível você ver resultados de imediato. Eu estou começando a ver poucos resultados depois de um mês e meio. E são bem poucos mesmo, porque isso está alinhado com a alimentação também. E eu entendi que na parte espiritual também não é da mesma forma. Não adianta começar um jejum de 6, 7, 8 horas, propósitos malucos, levar ao extremo de só comer salada, fazer igual o Daniel, só vou comer grãos e saladas e beber água. Eu acredito que isso aí é basicamente raciocínio, né? Não funciona, pessoal. Isso não vai funcionar. Então, o ideal, se você está assistindo esse vídeo até aqui, é que você comece com o básico, pessoal. Ore, jejue, leia uma palavra com propósito, com direcionamento e com raciocínio focado e meditando na palavra. Se consagre e entregue a Deus. E nesse processo, pedir a Deus para que te dê clareza sobre como Ele quer guiar esse seu propósito de jejum, de oração. É isso que eu tenho feito. Então não adianta no primeiro dia de academia você ir lá e querer fazer 60, 80 quilos, fazer um treino de perna super esforçado. Não adianta, porque primeiro que você tem um grande risco de se lesionar, um grande risco de no dia seguinte você estar muito cansado e você não dá continuidade nisso. E um dos princípios que eu tenho tentado seguir é a continuidade. Acredito que a continuidade ela é muito mais importante do que um grande esforço em um curto espaço de tempo. Então, essa é a minha dica. O que eu posso passar para vocês aqui até o momento é que nesses 21 dias de jejum, nesse propósito ou no propósito que você colocou no seu coração, não faça nada extremo, tipo, não faça nada que, tipo, você vai desanimar no dia seguinte ou na semana seguinte. Tente criar um plano, uma constância para você que isso se torne um estilo de vida e que o seu relacionamento com Deus seja mais duradouro e que você consiga, dia após dia, crescer no seu relacionamento com Deus, na sua espiritualidade. E assim como o preparo físico, ao longo do tempo você vai ter mais preparo físico, você vai conseguir andar mais tempo, você vai de 5 para 10 para 15 quilômetros, você começa com 12, 16, 30 e 60 quilos. Então, tipo, isso tem que ser, acho que é meio raciocínio lógico, você começa devagar. Então, eu estou começando aqui, é até uma forma de eu começar esse canal, não tenho muito preparo, não tenho cenário, não tenho muita estrutura, mas é o início. O início de tudo é assim, você começa gaguejando, você começa não sabendo muito o que dizer, mas Deus e o estudo vão te dando preparo para que as coisas melhorem. Então, isso que eu tenho para deixar para vocês. Então, a minha reflexão é: comecem devagar, sejam constantes e gradativamente Deus vai abrindo a sua mente, abrindo os seus olhos e você vai conseguir ter discernimento do verdadeiro propósito. Outra coisa é que eu percebi no livro de Daniel, essa é a mensagem final, é que Deus, ele escolhe pessoas preparadas para o seu propósito. Para quem é assembleano, para quem cresceu nesse meio, muitas vezes a gente fala: Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos, mas muitas vezes nós vemos na Bíblia que Deus escolhe pessoas que estão preparadas, estão aptas para exercer funções de grande responsabilidade. Então, uma das coisas que eu quero deixar aqui para vocês é: se preparem para as obras de Deus, tá bom? Se preparem para o que Deus pode fazer na sua cidade, na sua escola, na sua faculdade, na nação, na sua família. Então, esteja preparado para quando Deus te chamar ou quando surgir algo, você estar capacitado, pelo menos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente,
para as coisas que Deus vai entregar para você. E outra coisa é que nós vemos como Daniel, apesar de estar preparado e seus amigos também estarem preparados, eles tiveram que contar com a misericórdia de Deus. Uma das lições que eu tiro do livro de Daniel nesse início de 21 dias é que, apesar de estarmos preparados, de termos dado o passo, é Deus quem concede a sua misericórdia para que o propósito final seja alcançado. Se você ficou até aqui, eu peço que você dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e que você acompanhe essa trajetória, né? Não serão só esses 21 dias, obviamente, mas eu quero registrar aqui esses 21 dias de jejum, de oração e demonstrar a minha jornada aí para vocês como ministro do Reino de Deus, como pai de família, como marido. E é isso, pessoal. Deixa o like no canal. Muito obrigado e até a próxima.